Este é mais um culto online, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Domingo, às 8h30. Escola Bíblica Dominical. E às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça-feira, culto de oração, às 19h. Quarta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus, às 17h30. Aos sábados a partir das 18h, culto online. Todas as quintas-feiras 19h, culto de renovação com Deus. Venha receber uma palavra de fé e renovação para fortalecer sua vida espiritual. Na Assembleia de Deus Central de Iguape, bairro Centro. Rua 9 de Julho 169, Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí, graças a Deus, em mais um culto online, aí, reunidos como família, para poder buscar a presença do Senhor. É um prazer muito grande estarmos entrando na sua casa, no seu lar, e podermos enaltecer esse Deus e meditarmos em sua palavra. Neste momento, sem mais delongas, nós vamos estar orando, pedindo para que Deus esteja nos abençoando e falando conosco profundamente, nos instruindo em sua palavra. Então vamos orar em nome de Jesus, para o louvor e honra do Senhor. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento glorioso, Senhor, que é estar na Tua presença. Fala conosco, porque todos nós necessitamos ouvir a Tua voz. Então, Senhor, em nome de Jesus, pedimos a ação poderosa do Teu Espírito Santo na revelação da Tua palavra, que o Senhor esteja direcionando as nossas vidas. Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e iniquidades, direciona-nos na Tua vontade e enche o nosso coração de gozo e alegria. Pedimos também pelos enfermos, pelos doentes, clamamos, Senhor meu Pai, por aquele que está perdido. Pedimos, Senhor meu Pai, também pelos encarcerados, para o louvor da Tua glória, Pai. Alcança as famílias, em nome do Senhor Jesus, e venha, Senhor meu Pai, sanar as suas debilidades para a honra e glória do Senhor. Eu te louvo e te agradeço na beleza da Tua santidade. Amém, Senhor, e graças a Deus. Hoje estaremos falando sobre o Salmo 91. É muito popularmente conhecido entre as pessoas, onde colocam ali muitas vezes o Salmo 91 em um quadro, Vemos que as pessoas pegam a Bíblia, abrem no Salmo 91, deixam em cima de uma mesa, colocam atrás de ouvido traseiro de um carro, E pensam que isso vai expulsar determinadas influências malignas, que vai trazer benefício para a sua família. Mas nós devemos tomar um cuidado para que isso não venha se tornar um tipo de crendice, você está entendendo? Ou um tipo de talismã, um tipo de mandinga, ou qualquer outro tipo de coisa que venha ocasionar um misticismo. Porque o Salmo 91, ou o próprio Deus, ou toda a Bíblia Sagrada, ou tudo aquilo que nós venhamos a fazer, nós não podemos levar para o lado da crendice, para o lado da mandinga, para o lado ali do misticismo. Nós não devemos levar desse jeito. Por quê? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Muito pelo contrário. A própria palavra de Deus, ela nos dá um norte com relação a como nós devemos atuar e crer na própria palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus explica ela por si mesma. Ela não precisa de interpretação humana. E outra coisa, nós devemos entender que a pura interpretação, ela vem acima de tudo através do Espírito Santo de Deus, Então nós devemos tomar o máximo de cuidado, meu irmão? Porque nós devemos não usar as coisas do Senhor como se fosse algo místico. Jamais nós devemos fazer isso. E uma coisa muito interessante que nós podemos observar é que as pessoas, por exemplo, quando vão construir uma casa, elas têm a tendência de enterrar a Bíblia, Compra ali um pacote de Bíblia, compra ali uma caixa de Bíblia,
e coloca né, onde vai ser ali o quarto das crianças, pega e faz ali um buraco, enterra a Bíblia, aí enterra lá na cozinha, enterra no quarto, na sala, enterra num monte de lugar, enterra no quintal a Bíblia. Isso aí, na verdade, não vai adiantar nada, porque isso é apenas ou puramente um tipo de crendice, não é? Apenas um misticismo que nós devemos tomar o máximo de cuidado. E, infelizmente, nós devemos entender que os cristãos nos dias de hoje, por falta de um ensino de uma escola bíblica dominical, isso aí faz com que as pessoas elas venham a criar determinada crendice e venham ser o quê? Manipuladas por determinados líderes. Então, temos que tomar o máximo de cuidado para que isso não venha perpetuar-se em nossa vida. Você está entendendo? Porque Deus ele não é místico. Deus não é místico de jeito nenhum. Se uma pessoa vem me falar que Deus é místico, isso aí é uma mentira terrível, né? Terrível. Não, meu irmão, Deus não é místico. Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus que faz do sobrenatural aquilo que nós precisamos e necessitamos, mas não é místico. Basta puramente eu e você obedecermos à palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a sua prática? É que nós devemos criar um misticismo? Observemos que o Salmo 91, ele faz parte da palavra de Deus. Então, ele deve ser praticado, ele deve ser obedecido e nós devemos exercer fé sobre o Salmo 91. Agora, veja bem o que a palavra de Deus nos fala no capítulo de número 7 de Mateus, no versículo de número 24, né? Que nós devemos ouvir e praticar. Olha só. Todo aquele, pois, que eu escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqui Jesus está sendo enfático em dizer que nós devemos escutar e devemos praticar a palavra. Então nós não devemos criar misticismo, não é? Não adianta nada colocar o Salmo 91 numa estante. Não adianta nada, não estou falando que é errado, que você não pode, você pode. Você está entendendo? Mas que não venha criar um misticismo através disso. Porque o Salmo 91, como toda a Bíblia, deve ser o quê? Praticada. A palavra de Deus também serve para nós termos discernimento, né? Daquilo que pensamos, daquilo que achamos. Você está entendendo? Porque nem sempre aquilo que nós pensamos ou a direção que nós tomamos é a correta. Mas a palavra de Deus ela vai dar discernimento para que nós venhamos andar no caminho certo. É isso que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só que coisa interessante. Olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer que ela não depende de ninguém, né? Vejamos aqui. Agora aqui, continuando, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o que? Os pensamentos e intentos do coração. Então a palavra de Deus serve para ter discernimento, né? Ela vai fazer com que nós venhamos a ter discernimento com relação aos nossos pensamentos, discernimento se é espiritual ou se é nós mesmos, se é o inimigo que está trabalhando. Então a palavra de Deus ela serve para isso. E diz aqui que ela é mais penetrante, né? Então ela penetra, ela vai no fundo, vai no âmago da pessoa, no fundo do seu pensamento, dos seus intentos, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós devemos entender para que serve a palavra de Deus. E é isso também que está relacionado ao Salmo 91, que faz parte da palavra de Deus. Não é? O Salmo 19, no versículo de número 7, nos ensina também para que serve a palavra de Deus. Vamos observar? Olha só. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então a palavra de Deus refrigera a nossa alma. Olha só que coisa maravilhosa, não é? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aos simples. Então quer dizer que refrigera a alma e dá sabedoria a quem? Aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A palavra de Deus também alegra o coração. Olha só que coisa legal, né? Coisa maravilhosa, né? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, se você está debaixo da escuridão, meu irmão, a palavra do Senhor vai clarear o teu olho com relação às coisas da vida, não é? Vai começar a fazer com que você tenha novas perspectivas, que você venha buscar aquilo, sabe, que vai
de fazer bem. Então, dentro daquilo que foi falado, né, nós podemos aqui meditar em vários versículos que está escrito no Salmo 19, você pode ler depois, mas observe bem, observe que o Salmo 91, como toda a Bíblia Sagrada, jamais poderá ser utilizada como um tipo de mandinga ou qualquer outro tipo, né, de subterfúgio, ou até mesmo não pode ser utilizada como se fosse um misticismo. Ela não é um misticismo. A Bíblia Sagrada é para ser estudada, é para ser lida, é para ser exercido fé. A palavra de Deus é para fazer com que nós venhamos a entender, a ser instruídos pelo Senhor. É isso que nos fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16 e 17. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então quer dizer que é divinamente, ou seja, foi o Espírito Santo que inspirou homens separados por Deus, não é? De diversas profissões, para poder o quê? Escrever a palavra de Deus. Agora, observe bem, vamos continuar. Diz assim, proveitosa para ensinar, então quer dizer que a palavra de Deus é para ser ensinada. Diz aqui, para retarguir, para instruir em justiça, para que a pessoa seja instruída em justiça, não venha cometer o quê? Injustiça. No 17 diz assim, para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus é para nos instruir, é para nos direcionar, é para fazer com que nós sejamos o quê? Capacitados a toda a boa obra. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então, meus irmãos, o que eu quero aqui colocar, nós devemos ter o cuidado para não mistificar a palavra de Deus. Ou seja, muitas vezes o Salmo 91, o Salmo 23, não é errado você ter um quadro, não é errado se você quer colocar em cima de alguma coisa, não é? Mas a palavra de Deus é enfática, ela nos ensina sobre ela mesma que nós devemos o quê? Obedecer, exercer fé, ser instruídos nela. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos diante do Senhor, não é? Então é isso que nós devemos entender da parte de Deus para nós, para que nós sejamos abençoados e fortalecidos, a nossa casa seja fortalecida, não é? Então que nós venhamos tomar um cuidado, né, com isso. O que nós devemos entender sobre o Salmo 91? O que está inserido dentro do Salmo 91? Primeiramente, nós não sabemos quem foi que escreveu o Salmo 91, mas a tradição diz que foi Moisés. Os estudiosos dizem que foi Moisés que escreveu, que ele estava dentro ali do tabernáculo, buscando a presença de Deus. Naquele momento, ele sentiu uma presença tão forte de Deus ali, que ele começou a recitar, a falar o Salmo 91. Ele escreveu o Salmo 91. Outros já atribuem o Salmo 91 a Davi, não é? Mas observe bem que esse Salmo ele é maravilhoso, porque ele nos mostra que Deus, ele é protetor de quem confia nele, de quem o ama. Então, o Salmo 91, versículo 14, nos fala sobre isso, que Deus, ele protege aquele que o ama, não é? Aquele que se apega a ele com maior amor, se dá pelas coisas do Senhor. Isso está escrito no Salmo 91, versículo 14. Olha só o que diz. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ou seja, é uma pessoa que nutre uma intimidade com Deus, é uma pessoa que ama ao Senhor. Então, esse tipo de pessoa, com certeza Deus ele vai proteger, Deus vai guardar, não é? De todos os males. E é isso que nós devemos entender, porque o Salmo 91 está inserido toda a proteção de Deus. Então o que nós devemos compreender? Primeiramente que o Senhor é protetor e Ele ordena os seus anjos para nos guardar. Primeira coisa, né? O Salmo 91 nos fala sobre isso. Então nós podemos aqui observar, né? No versículo de número 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é Altíssimo? Altíssimo é aquele que está acima de todas as coisas. É aquele que é intransponível, ninguém pode ultrapassá-lo. Não é? Deus é Deus de todo o universo. Ele criou todas as coisas que nós vemos, né? As coisas visíveis e invisíveis. Então nós devemos entender que é o Altíssimo que está guardando a minha e a sua vida. Outra coisa que nós devemos observar,
que diz aqui: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra onipotente significa todo-poderoso, aquele que pode tudo, aquele que ninguém pode sobrepujar, aquele que ninguém pode derrotar. Ninguém, meu irmão, na face de quem pode destruir Deus? Quem pode destruir, não é, o Senhor? Ninguém, meu irmão e minha irmã. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que Deus está falando para mim e para você. Olha só. No versículo 2, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte é como se fosse uma torre fortificada, aquelas muralhas enormes, né? Em que os inimigos não poderiam transpor. Olha só que coisa maravilhosa. E Deus ele é muito mais do que isso. Nós temos um Deus que nos protege de tudo e de todos, meu irmão e minha irmã. Então o Salmo 91 está falando sobre isso, justamente sobre isso. Veja bem que coisa maravilhosa. No versículo de número 4, abrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e é escudo. Então aqui, né, exemplificando como se fosse uma águia que protegia os seus filhotes, ou uma galinha até mesmo, né, que ali eles estão acolhidos pela asa da mãe, e se vem algum perigo, a tendência daquela mãe é justamente proteger os seus filhotes. Assim o Senhor é conosco. Meu irmão, você está sendo protegido por Deus. Você está sendo protegido pelo Senhor. Então não fique com medo, não fique temeroso mediante as lutas e as situações. Compreenda que Deus está com você. E aqui nós podemos ver no versículo de número 9, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então faça do Senhor a tua morada, né? Faça do Senhor o seu refúgio. Não fique se refugiando em determinadas coisas, em pessoas. Não fique se refugiando na bebida. Não fique se refugiando, sabe, em determinados materiais psicotrópicos, drogas, essas coisas assim, meu irmão. Mas se refugie no Senhor. Aqui no versículo de número 11, podemos observar também, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Meu irmão, até os anjos do Senhor estão ao nosso serviço, porque se Deus vê que você vai estar em perigo, Deus vai ordenar os seus anjos. É a palavra de Deus que está falando. Né? Ele vai ordenar os anjos ao teu respeito, ao meu respeito, vai guardar os nossos filhos, a nossa casa, o nosso lar. Você está entendendo? Ele vai estar sempre conosco. No versículo 14 diz aqui, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Então observe bem que tudo isso que foi falado, a proteção do Senhor, é justamente para poder nos dizer que quando nós amamos a Deus, quando colocamos Deus na nossa vida em primeiro lugar, Deus ele vai nos guardar. Tem duas coisas, né? Claro que guardar significa guardar de alguma coisa ruim, de alguma coisa má. Mas tem duas coisas que a palavra do Senhor, aqui o Salmo 91 nos fala que Deus nos guarda. Ele nos livra do poder do mal, ou seja, de Satanás. Né? Então nós podemos ver aqui no versículo de número 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, se o inimigo ele tem algum laço para mim e para você, saiba que Deus está te guardando. Mas, também você tem que ter discernimento, né? Ó Deus, tem misericórdia que o Senhor venha me proteger de tal coisa, de tal laço de pessoa, de tal fulano, que o inimigo venha a usar. Né? Nós devemos entender que o inimigo, ele pode sim, ele pode criar laços para nós. Né? E nós vemos aqui no versículo de número 5, olha só, não te assustará do terror noturno. Às vezes você está dormindo, né? Você está ali descansando e de repente vem um mau pensamento, vem um súbito, vem alguma coisa querendo te debilitar e você não consegue dormir mais. Então está dizendo aqui no Salmo 91, versículo 5, não te assustarás do terror noturno. Olha só, é o Senhor que está te guardando de madrugada. E também diz aqui, né, na parte B, nem da seta que voe de dia. Né? Quantas setas vêm no nosso coração, né, meu irmão? Quantas setas vêm querer fazer com que nós venhamos a pensar nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nos desanimam. Mas a palavra do Senhor está falando aqui, ó, nem da seta que voe de dia. Então, se existe alguma seta, saiba que Deus está te guardando dessas setas. Se você buscar o Senhor, se você clamar ao Senhor, o Senhor, ele vai te livrar. E no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, nenhum mal te sucederá. Então, está falando aqui, ó, nenhum mal
te sucederá. Por quê? Porque você está na proteção do Altíssimo, você está na proteção do Onipotente, você está no refúgio do Senhor, né, daquele que te guarda. Então nenhum mal te sucederá. Saiba disso, meu irmão. Que coisa maravilhosa, nós sabemos que estamos sendo guardados por um Deus que é todo poderoso, né? Então também, né, nós sabemos que existe o ataque do diabo, como nós acabamos aqui de falar, do inimigo, mas também Deus nos guarda de ataque de homens, né, pessoas mal intencionadas, né, que justamente também, claro, é usadas pelo inimigo, né? Deus nos livra de homens que querem nos destruir, ainda que sejam um exército. Ainda que seja um exército que venha sobre você, ainda que venha um monte de pessoas querendo se levantar. O que diz o Salmo 91 com relação a isso? Então aqui no Salmo 91, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Olha só, dos ímpios, né? Olha só. Então quer dizer que pode 1000 pessoas, pode ser quantas forem, quererem te destruir, quererem se levantar contra você, mas saiba que Deus está com você, está te guardando. O Deus Altíssimo, o Deus Onipotente, na onde você se refugia, Ele está te guardando. O tópico que nós devemos entender é que Ele nos livra do quê? Das enfermidades. É como diz o Salmo 91, versículo de número 3, na parte B. Diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro, como já foi falado, né, nos livros de Satanás, e da peste perniciosa. Quer dizer que enfermidade colocada pelo inimigo, também o Senhor nos livra. Então aqui no versículo 5, continuando até o 6, podemos observar: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então aqui nós vemos que o inimigo ele pode usar como seta uma enfermidade. Mas aqui diz a palavra que o Senhor ele vai nos guardar, que Ele não vai deixar que essas enfermidades cheguem a mim e a você, que elas venham nos assolar. Né? Também nós podemos aqui observar no versículo de número 10 assim: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Ou seja, a enfermidade não vai chegar na minha casa, não vai chegar no meu lar. Você está entendendo? E diz aqui no versículo de número 15: ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Oh, glória a Deus, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então Deus é um Deus que quer nos livrar de todas as coisas. O Salmo 91 é muito contundente em falar sobre isso, né? E que nós devemos entender: mas minha vida está assim, está assado. Não, meu irmão, mas tem que confiar em Deus. Temos que crer que o Senhor é nosso guardador e Ele vai nos guardar sim. Não é? Quantos livramentos nós podemos aqui falar que Deus nos deu? Nós devemos entender que ao nosso lado está Deus, né? Como já foi falado. O que Deus é na nossa vida? Deus é o Altíssimo, né? Podemos aqui observar lá em Daniel capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Então veja bem, aqui é Nabucodonosor relatando, né, aquele episódio onde ele estava ali se orgulhando, achando que era o tal, e de repente Deus o reduziu a um animal, né? Veja bem. Então ele teve que reconhecer que quem era Altíssimo era só Deus. Era só Deus. E olha que Nabucodonosor, naquele tempo, ele era um grande ditador, conquistou muitas terras naquele tempo. Né? Mas nós vemos aqui que quem deu essa permissão que ele conquistasse foi o próprio Deus. E Deus teve que mostrar para ele que ele não era nada. Aí ele reconhece, né, quem era Deus na sua vida. No versículo 3 diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então, o nosso Deus Altíssimo, ele é assim, meus irmãos. Ele é todo poderoso, ele nos guarda, não é? Ele nos guarda. Que coisa maravilhosa, né? Também nós podemos observar o que significa Deus onipotente. Então, nós vemos aqui cujo poder é absoluto, que tudo pode, todo poderoso, que consegue controlar tudo, que detém o controle sobre tudo, que possui muita autoridade ou poder irrestrito. Quer dizer que Deus é todo poderoso, domina sobre todas as coisas. Que coisa tremenda, né? Então que nós venhamos a compreender que o Salmo 91, ele não é um salmo de mandinga, não é um salmo na onde nós vamos fazer ali um ritualismo, nós vamos criar um misticismo. Não. O Salmo 91, além de tudo,
ele faz parte do cânon sagrado e ele também é para ser praticado, né? Assim como toda a palavra de Deus. Então, que nós venhamos a guardar isso no nosso coração. Que a palavra de Deus nos ensina, como já foi falado, que Deus é o nosso protetor. Levando em consideração o que diz o Salmo 91, versículo de número 14, que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, o Salmo 91 é para aqueles que primeiramente se apegam a Deus com amor. O que é amor? A palavra de Deus nos fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus também nos fala, né? O que diz a palavra do Senhor? Diz ali, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Né? Uma coisa está ligada com outra. E eu livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha só, conhece o meu nome, ou seja, tem intimidade com Deus. Então que nós venhamos a buscar essa intimidade, que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, que nós venhamos a obedecer os mandamentos do Senhor, para que isso venha ser uma realidade, que Deus venha guardar a nossa vida e o Salmo 91, ele possa estar se perpetuando na minha e na sua vida, uma indicação, uma palavra que fala que Deus nos protege a todo o instante, a todo o momento, tá certo? Muitos poderiam questionar sobre o Salmo 91 dizendo: se Deus protege, por que será que Deus não protegeu Jó? Quando ele está passando por aquela situação difícil, ele permitiu que Satanás destruísse todos os seus bens e ainda por cima pegasse e fizesse que Jó perdesse toda a sua família, os seus filhos. Não é? Muitos poderiam questionar, mas observe bem que mesmo nessa situação, Deus estava no controle de tudo com relação àquilo que Jó estava vivendo. E também, se nós observarmos a palavra de Deus, Deus estava controlando a ação de Satanás sobre a vida de Jó. E nós podemos ver que Jó ainda nutria uma confiança diante de Deus, tanto que ele disse, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Também no capítulo 19 de Jó, podemos observar que ele mesmo declara: o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Então Jó, ele tinha uma confiança em Deus. Ele sabia que Deus, embora ele estivesse passando por aquela situação, Deus estava guardando a sua vida. Aí nós vemos lá no capítulo 42 de Jó, a partir do versículo 10, que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu 2 vezes mais daquilo que ele tinha. Então, meus irmãos, veja que mesmo nessa situação, Deus abençoou a vida de Jó. Deus estava com Jó, então lembre-se disso, Deus está com você e Deus vai te abençoar. Não perca a esperança, porque Deus, ele vai te abençoar muito. Então que Deus abençoe e vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, nos ajuda a andar e a viver de acordo com a sua palavra, para que o Senhor seja enaltecido, seja engrandecido na beleza da tua santidade. Amém, Senhor, e graças a Deus. Então que Deus abençoe e fique com Deus. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assembleia de Deus Central de Iguape tem feito a sua parte em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso convidamos você a participar de um de nossos cultos. Domingo, Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à tarde às 17h30, culto de louvor e adoração a Deus. Terça, às 19h, culto de oração. Quarta, às 17h30, culto de ensino bíblico. Sábado, às 18h30, culto online, pelo youtube.com. Nosso endereço: Rua 9 de Julho 169 Iguape, SP, Brasil. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.